Ohayou Sekai, domo meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Dr. Stone e seu episódio incrível, lindo, espetacular de número 10. Foi um episódio que não foi focado, digamos que tanto nos experimentos científicos, nas invenções de Senko, mas foi um episódio assim para relaxar de explicações e mostrar um outro lado, digamos que de Dr. Stone. Um lado, digamos que da personalidade, digamos do que os personagens estão sentindo. Então foi muito legal isso, porque aquele sorriso do Senko, tipo, não tem preço que se pague. Foi um sorriso tão honesto, tão sincero, digamos que tão verdadeiro, dele tá feliz em ver que ele tá conseguindo reerguer, em trazer uma civilização, em criar uma. Então foi lindo ter visto aquele flashback dele, que tipo, ele desde pequenininho, desde criança, ao invés de saber, digamos que equações básicas, que é o que quase todo mundo aprende, ele já tava lendo, digamos que a biografia do Thomas Edison. Então, sério, foi incrível. Mais uma vez, vemos que ele já sabia o básico e por isso ele já tava indo pra algo mais avançado. Mas, sério, foi muito bonito ter visto esse sorriso, é tipo, algo que me comprou já. Foi no começo da obra e quando eu vi aquele sorriso, eu falei, caraca, eu já fiquei feliz de ter visto esse episódio só por esse sorriso. Pra todo caso, foi muito legal o sorriso, foi até engraçado, mas foi a primeira vez dele sorrindo bem sincero. Então, digamos que foi um sorriso puro, eu diria. Pra todo caso, tendo falado já dessa parte, que foi a parte que eu já exalto, porque me comprou essa parte do episódio, a gente viu também, ao mesmo tempo, digamos que a determinação do Chromo, pois ele não quer perder pro Senko, meio que ele tem o Senko como um senpai, como um rival, digamos, como uma pessoa que é mais experiente, que tem mais conhecimento, só que ele também bateu tipo nele mesmo, que ele tá determinado a conquistar coisas como o Senko conquista e aprender mais. Então foi legal ter visto também essa determinação ao mesmo tempo da cena, e vemos que a trilha sonora estava indo muito bem, digamos que durante toda a cena, digamos que nesse começo estava mostrando, digamos que o cenário, as estrelas, então tava bem bonito. Mas daí vemos ainda o Gen, digamos que a escolha que ele fará. Então eu acho que foi o básico, foi o centro do episódio, tudo isso. Pra todo caso, já falei um pouco do que eu achei dessa cena do começo, agora eu vou falar mais de como foi o episódio, da decisão do Gen, o que eu achei e o que eu gostei do episódio, porque teve várias cenas. A gente teve fanservice, a gente teve, digamos que, a decisão do Chromo, e eu já digo, que homem que ele foi, digamos que ter visto aquilo, eu só pensei, caraca, esse cara tem o meu respeito, porque sério, a decisão dele ter falado com toda a coragem, tipo, pela pessoa que ele ama, aquilo foi muito bonito. Mas então, vamos falar de Dr. Stone e seu incrível episódio de número 10, mais conhecido como o Exército da Ciência na Grande Luta. Agora vamos falar da decisão de Gen, que na minha opinião foi o centro do episódio pelo fato de que a gente teve várias coisas apresentadas nesse episódio, mas vamos focar, digamos que na parte mais principal, na minha opinião. Para todo caso, ter visto que o Gen foi comprado por uma garrafa de Cora foi a coisa mais engraçada do episódio. Pelo fato de que ele só queria uma Cora desde o começo. Lembra dos episódios passados, quando ele se apresentou, acho que foi semana passada, ou na outra semana ainda, eu acho que já faz 2 episódios que o Gen já apareceu na obra. Mas, pra todo caso, a gente viu que ele falava que ele queria tomar uma Cora, sabe, uma Cora. E como o Senko falou, ele escolheu já desde o começo estar ao lado do Império da Ciência. Pelo fato de que, desde o momento que ele começou a ajudar todos, ele já tinha escolhido, ele iria mentir para o Tsukasa de alguma maneira. Mas digamos que a recompensa para ele entrar nesse Império, nesse exército de Senko, era, digamos que uma garrafa de Cora. Então foi essa maneira dele ser comprado e que ele irá ajudar Senko. Não é à toa que no final do episódio vimos o nosso querido vilão, ou odiado vilão, o Tsukasa, e mostra que ele já está construindo um império como ele almeja, de pessoas puras, digamos. E acontece que ele fala que ele se meteu numa briga com pessoas de uma vila primitiva, mas se o Senko foi deixado sem vestígios, já está morto. E acontece que o episódio acabou mesmo se concluiu na parte que ele fala: isso não foi um bom negócio, mas eu quero uma Cora. Então foi bem legal, porque daí já mostra que quando ele voltar, o Senko vai ter que preparar uma Cora bem gelada, como ele mesmo já disse. Pelo todo caso, foi legal, gostei, acho que ter sido comprado por uma Cora foi um fato engraçado, mas foi meio que uma maneira, digamos que, do Gen se aliar ao lado do Senko, porque ele já queria, porque ele viu que o Senko vai conseguir trazer a civilização de volta. E não tem, digamos que, explicação, todos querem voltar para algo tecnológico, para suas vidas. Então foi legal ter visto que, tipo, o Gen só usou a Cora como uma desculpa. É um personagem, sem dúvidas, muito legal, e garanto que agora ele vai ser meio que um espião do lado do Senko e vai falar tudo que o Tsukasa está fazendo. Para todo caso, tivemos o flashback dele, de como ele foi despetrificado, a explicação que o Tsukasa deu, falando que como eu deveria ser a missão dele, e falando que o Senko é o homem mais inteligente do mundo, mas que ele tem quase certeza que ele matou o Senko, mas quer que, digamos, o Gen investigue tudo isso. Foi legal, vemos que realmente o Tsukasa respeita o Senko, digamos, como uma pessoa, é um homem inteligente, mas o Tsukasa tem um objetivo que eu já falei em vídeos passados, né, quando ocorreu, digamos, que a morte de Senko, e ele quis fazer o objetivo dele, mas vemos que ele ainda, digamos, admira o Senko por tudo que ele é.
Então foi legal, digamos que esse senso meio que de insegurança, mas ao mesmo tempo confiante que matou o Senko, mas quer que o Gen investigue. Então vemos que o Gen deu um relatório falso e não tem para o que o Tsukasa, digamos que, desconfiar. Mas foi uma ótima parte, sem dúvidas, gostei muito de ter visto isso, mas vamos falar agora de outra parte do episódio, que foi o homicídio de Gen. Nos mostrou, digamos que, o Gen ao lado do Senko, só que acontece que antes de tudo isso acontecer, vemos que ele quase teve uma tentativa de assassinato, ou na verdade ele quase foi gerado no homicídio, pelo fato de que ele quase realmente morreu. Só que a maneira, digamos que, como a Suika tratava o Chromo falando, ele morreu, então ele morreu mesmo, foi muito engraçado isso. Mas pra todo caso, a gente viu que o Magma, aquele cara lá do episódio passado, que é todo mitidão, se acha o cara que vai se tornar o chefe da vila, tentou matar o Gen, porque achava que era o forasteiro que a Kohaku tinha trazido para o vilarejo. E no fim, por ele não saber que era o Senko, ele matou até a pessoa errada. Pra todo caso, vemos que por sorte do destino e de Gen, ele conseguiu se precaver, por conta que ele já desconfiava que algo poderia acontecer com o corpo dele. Então ele preparou, digamos que, bolsas de sangue. E o que seriam essas bolsas de sangue? Ele colocou, digamos que, vinho em umas bolsas, assim, uma quantidade, não é bem um papel, mas não sei bem dizer qual era o material porque não foi explicado. Mas vemos que ele deixou revestido no corpo inteiro dele, para caso uma lança o acertasse, não iria ferir totalmente para gerar algo que fosse uma ferida fatal, por mais que mostrasse que ele ainda estava com ferimentos graves, mas ele conseguiria sobreviver e fingir que estava sangue em seu corpo. E isso é algo que um mágico geralmente faz com truques para impressionar o público, então foi legal ele ter feito isso. Como o Senko falou, ele é um mágico até o final com seus truques, e foi isso que meio que garantiu a sua vida, senão o Magma teria matado realmente se visse que não teria saído sangue, e esse sangue era vinho. Para todo caso, vemos que daí o Senko, a Kohaku, a Suika, o Chromo, eles conseguem preparar remédios medicinais e vão curando as feridas do Gen, mas são feridas que só com o tempo irão se cicatrizar. Mas por sorte ele ficou vivo, e daí vemos que foi mostrado daí a conversa dele com o Senko, se o Senko pode preparar uma garrafa de Cora desses Tanowarudo. E acontece que o Senko fala que, Dekiru, eu consigo fazer essa Cora que você tanto quer, e foi assim que ele foi comprado. Pra todo caso, foi legal ter visto, digamos que, o homicídio de Gen. Eu achei muito divertido que, até prestes quase a morrer, ele ainda pergunta da tal Cora que ele quer beber. Que ele quer, porque deve estar sendo difícil sobreviver sem Cora. Era algo que ele vivia bebendo antes, então imagine agora ter que esperar isso. Pra todo caso, vimos que ele conseguiu sobreviver graças a seus truques inteligentes e graças também à ajuda de Senko depois e de Kohaku usando remédios medicinais. Agora vamos falar do motivo de Kohaku ter sido deserdada, porque sério, que cena engraçada. Talvez tenha sido a cena mais engraçada do episódio, além do fato que teve a cena lá do Chromo, digamos, falando da força de gorila da Kohaku, mas aquela é uma cena que já aconteceu, né? Que ela faz ele ficar pelado, pedindo desculpas, implorando de joelhos. Foi uma cena divertida de volta, mas a cena, na minha opinião, mais engraçada foi o motivo lá do Senko ter falado. É sério, foi por esse motivo que ele deserdou você, Kohaku. E ele tava rindo, porque era algo pra rir, porque foi a gota da água, porque a Kohaku apronta desde criança. Mas o motivo em si foi por conta do grande festival de luta, que é um festival que ocorre no vilarejo para decidir, digamos que por meio de luta realmente, as pessoas vão lutar para decidir quem será o vencedor. E o vencedor desse concurso, ou desse torneio, digamos que poderá casar com a Yuri, que é a sacerdotisa, e poderá se tornar o chefe novo da vila. E acontece que o desgraçado lá do Magma, aquele Konoyarou, ele estava indo bem no festival, e o que acontece é que ele já falava com uma pose tipo, vou me casar, e acontece que a Yuri só tem mais um ano de vida, acho que é melhor ela se afogar e dizer que ela não conseguiu sobreviver por conta da doença dela. E quando a Kohaku viu isso, que ele realmente iria fazer isso, ela só parte pra cima dele com o escudo dela e fala, eu nunca vou deixar que você cuide da minha irmã, você nunca vai ser o chefe desse local enquanto eu estiver aqui. Sério, a Kohaku é aquela wife de respeito, porque ela ama a irmã dela e ela viu a reação do Magma, então ela fez o que deveria ter sido feito e ela ganhou a competição. Só que acontece que seria um amor proibido, não é mesmo? Pois ela seria se casar com a Yuri. Então, como o próprio Laguino falou, será um amor proibido então isso? E já estava imaginando a cena, foi engraçado. E acontece que daí foi a gota da água do pai da Kohaku, porque, digamos, ele deserdou ela por isso, e daí o festival vai ter que ocorrer novamente. Só que pelo jeito a Kohaku poderá participar, porque pelo que ela falou, ela vai participar novamente para meio que garantir a chance de a Yuri ficar a salva. Ou seja, ela mais uma vez vai participar. Mas eu acredito que talvez o pai dela queira restringir ou fazer alguma restrição. Eu não acredito que vão deixar ela participar tão facilmente. Para todo caso, o Magma já apanhou uma vez, você pode apanhar 2 ou 3 vezes da Kohaku. Isso é o que a gente pode garantir, porque a gente confia na nossa waifu. Para todo caso, gostei dessa parte, foi uma parte divertida, queria ressaltar no vídeo isso, porque eu ri demais
com a cena. Mas vamos continuar falando porque a cena em questão ainda continua em torno disso, pois eles vão falar, digamos que com o Gideon e com o Kiro, por conta que realmente o Kiro, tipo, admite, ele fala que ele reconhece já o Senko, ele é um homem bom. Então o que é que eles querem falar com os guardas, digamos que do portão da ponte? Então a Kohaku já fala que ela quer salvar a irmã dela, e assim ele já entendeu que é, digamos que, ajudar a participar do torneio, na grande luta, para que a Aruri continue a salva e não fique nas mãos de ninguém, digamos como o Magma, por exemplo. Então a Kohaku tá treinando os dois, tipo, até a morte, tipo, se eles querem ter uma chance com o Magma, eles têm que derrotar ela no mínimo. Então vemos que o treinamento tá sendo, tipo, matinal, tá sendo todas as horas, tipo, eles estão até revisando o turno para quem fica de guarda, e na hora do descanso eles treinam com a Kohaku, então tá sendo treino até a morte, mas tudo isso é para garantir, digamos que, uma vitória na grande luta. Mas agora vamos falar de outra cena que merece seu destaque, pois vamos falar do nosso querido Kuromu-chan, porque sério, não tem como não ressaltar esse garoto, sério, ele dá orgulho, a gente até quase chora ao ver a reação, digamos, a determinação dele. Pelo fato do que acontece que a Kohaku disse para ele, ia treinar mais do que ninguém ali de todos, ela queria que fosse ele, digamos, que ia ser, digamos, o discípulo, ou qualquer termo que se diga, mas ela queria treinar realmente de coração o Kuromu, pelo fato de que ela sabe a paixão que ele tem, tudo, então ela queria que fosse ele que vencesse a luta, mas no momento atual ele não vai ter chance contra o Magma, tipo, digamos que os únicos que podem ter uma chance, olhe lá, é o Kiro e o Giro, por isso que eles merecem uma atenção maior dela. Então acontece que o Senko já vem com um comentário bem maldoso falando, nossa, Kuromu, acontece que ela sabe que você é apaixonado pela Aruri e está treinando mesmo sabendo de tudo isso. Então foi um comentário bem brutal e triste, mas acontece que aí vemos, ele pula ali, digamos que da fortaleza do QG deles, e ele fala que ele sabe de tudo isso, mas ele quer continuar produzindo o remédio pelo fato de que o que importa para ele é ver a felicidade da Aruri e que ela esteja bem. Como você não quer, tipo, bater palma com um personagem desse? Porque, sério, que personagem, sério, o Kuromu é o nosso querido bebê da obra, sério, ele merece todo o carinho e amor do mundo, a maneira como ele sempre quer se descobrir no mundo da ciência, ajudar o Senko, e foi incrível ter visto isso, o amor tipo da vida dele, mas ele não liga, desde que ele veja que a Aruri está feliz, ele já fica bem por isso, e por isso daí ele já vai ao lado do Senko já para continuar produzindo o remédio, e o Senko, como fala, enquanto eles ficam cuidando da parte da luta, a gente vai cuidar do remédio, sério, eu gostei muito dessa parte, e foi bem bonito a cena, digamos que como eles fizeram, como eu posso dizer, a arte do episódio. Ficou bem bonito, destacado nessa parte. Para todo caso, meu querido, minha querida Kohai, foi o episódio perfeito de Dr. Stone, episódio de número 10. Acredito que eu falei praticamente tudo que eu queria do episódio, como foi, o que eu gostei da cena em questão, o que eu queria ressaltar e destacar com vocês nesse vídeo sobre esse episódio. Para todo caso, faltando uma cena, vamos falar dela agora, que foi, digamos que, a minha fome de casal está sendo alimentada. Porque só ter colocado aquela cena, digamos que, da Kohaku em cima do Senko, como se ele estivesse segurando para que ela não corresse atrás do Gen, foi sem dúvidas uma cena de puro fanservice para quem está shippando esse casal. Eu tô shippando isso faz tempo, sei que provavelmente não é o foco da obra ter romance, então provavelmente não pode acontecer, mas não quer dizer que o autor, a produção, não vai fazer uns momentos de fanservice de casal como teve nesse. Então eu acredito que ter visto essa cena, por mais que não pareça nada, para quem gosta do casal e shippa, é uma cena muito importante. Então eu gostei de ter visto isso, por mais que não fosse uma cena grandes coisas, porque a gente sabe que o foco do Senko tá longe de ser amor. Mas mesmo assim, eu gostei da cena e ter visto a Kohaku em cima dele, tipo, toda preocupada, por conta que na hora que o Gen saiu, eles não sabiam, tipo, qual a decisão que ele teria tomado. Então eles queriam impedir o Gen de ir até o Tsukasa, senão o Senko seria morto. E acontece que o Senko daí explica tudo sobre o Gen estar aliado ao lado dele. Vista, digamos que a calma que o Senko teve para falar tudo isso foi muito bom. Para todo caso, foi uma cena que eu queria faz tempo, porque eu shippo esse casal, então estou feliz de ter tido. Mas foi o episódio perfeito, acredito que teve o sorriso perfeito do Senko no começo, teve esse fanservice no meio do episódio, a gente teve um foco bem grande no Gen, e eu gostei de ver porque eu gosto da personalidade, eu gosto do personagem do Gen. Então eu acho que é um personagem que muitas pessoas vão gostar e gostam de acompanhar ele também, porque ele vai ser aquele espião, só que ele sempre vai priorizar o que ele escolhe, só que agora ele está meio que uma aliança com o Império da Ciência. Então tá bem legal ver isso e eu tô ansioso pra ver quando ele volta. E além desse grande torneio, que eu tô bem curioso pra ver como é que vai acontecer, digamos que tem muita coisa, mas o foco também foi ver a determinação de Kuromu. Foi algo que particularmente eu gostei de ter visto no episódio e por isso eu queria destacar no vídeo. Mas se sua pergunta é, Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Dr. Stone? Para o próximo episódio de Dr. Stone, meu querido e minha querida Kohai, provavelmente veremos já o grande festival de luta. Embora nesse episódio a Kohaku tenha falado que seria daqui a um mês, a gente sabe que a obra provavelmente vai fazer
fazer uma passagem de tempo. Pode ser que o medicamento, o Kusuri, já esteja até pronto que o Senku e o Chrome estão criando. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acredito que o próximo episódio deve focar nesse festival de luta ou no treinamento, na finalização do Kiro e do Giro, mas eu não acho que a obra vai enrolar mais um episódio nisso. Eu acho que eles já vão querer concluir essa parte e mostrar a vitória do Império da Ciência ou algo relacionado, uma luta já do Magma com a Kohaku. A gente ainda não sabe, mas eu espero ver esse remédio logo concluído e eu não sei se vai ter Gen já no próximo episódio, afinal ele voltou, digamos que para o lado lá dele, mas eu espero que ele apareça logo. Eu queria ver uma cena dele no próximo episódio, mas acho que o foco vai ficar no vilarejo mesmo e no Senku junto com o Chromo e na Kohaku. Mas tá assistindo? A gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Dr. Stone. Mata, né?